Agora vamos falar sobre o intestino irritável. Quero te mostrar como que é o processo, né, o que acontece, por que que você precisa fazer esse tratamento intestinal, eh, o ganho da qualidade de vida que você vai ter e todas as coisas que estão associadas, todas as doenças, todos os sintomas, né? Muito dessas coisas que você passa aí diariamente estão associadas ao seu intestino irritável e você nem sabe, né? E eu vou te explicar agora por quê e também te apresentar o Manual Terapêutico Integrativo aqui da Medicatrix. É um estudo aprofundado feito por mim, porque eu vejo que muitas pessoas sofrem com esse tipo de situações que eu vou apresentar em seguida, e especialmente as mulheres, porque sofre porque não sabe que está acontecendo isso com ela, não sabe que o seu intestino está irritado, né? Então eu vou te dizer algumas coisas e você vai ver se isso identifica com você. E se sim, é, vou te apresentar logo em seguida também um manual terapêutico integrativo, que é um tratamento que você pode fazer em casa. Você faz em casa a baixo custo e resolve todos esses problemas. Então vamos lá. SII, Síndrome do intestino irritável. Esse é o nome da doença. E é um dos melhores exemplos que mostra como a mente está fundida na nossa biologia, né, na parte do corpo, né, no corpo físico. E não é só uma doença de barriga, é uma falha de comunicação no nosso sistema nervoso e do nosso sistema digestório. Os dois funcionam, devem, né, deveriam funcionar harmonicamente na comunicação. E como surge essa doença? Essa doença, né, a origem, a síndrome do intestino irritável, ela se origina por conta desse distúrbio funcional. Essa estrutura, é, ela é afetada, né? O intestino começa a sentir algumas reações, algumas coisas que são provocadas ali por estresse, né? Disfunções por alimentação inflamatória. Então você gera ali um gás dentro da barriga. Essa leitura passa para o cérebro como se você estivesse sentindo uma dor, né? Então esse eixo intestino-cérebro, ele está com a comunicação é, desvirtuada, ele não está trabalhando da forma correta. Então, o que acontece? Diferente da úlcera, que é uma inflamação visível, né? É uma gastrite, coisas assim. Quando você faz o exame, você não vê nada. Nos exames aparece tudo normal. Mas são nas camadas mais tênues, mais firmes, mais sensíveis que estão instaladas essas informações, né? Chamamos isso de hipersensibilidade visceral. Os nervos do intestino, então, eles são barulhentos demais. E aí coloca ali um pouquinho, então, de gás, algum movimento que acontece no seu intestino, é, que é da digestão normal. Então, essa leitura que as ramificações nervosas ali, o seu sistema nervoso faz, ele interpreta aquilo e envia essa comunicação para o cérebro como se fosse uma coisa intensa, uma dor intensa, um desconforto insuportável. E aí acontece, então, o sistema imunológico entra para fazer a defesa. E aí ele começa a inflamar o seu intestino. Tá? É assim que se dá. A outra coisa que pode também contribuir demais para que isso aconteça é o uso de antibióticos. Por isso que o seu médico, né, nas literaturas diz assim, não use antibióticos sem a prescrição médica. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque justamente esse é um dos efeitos que acontece, né? Mas aí esse antibiótico, ele vai ali, se não é para aquela forma dirigida, ele mata também a sua microbiota boa, né? Aí começa a gerar uma desbiose intestinal. E essa desbiose também irrita e inflama, né, o seu intestino. Tá? O outro que pode também acontecer é quando a sua barreira intestinal ela se abre, ela é rompida, né? O que nós chamamos de permeabilidade intestinal, ou leaky gut, né? Que muita gente está conhecendo no termo estrangeiro. Então ali, quando abre, é como se fosse assim, ó. E aí ele abre um vãozinho, tá? Porque é bem assim mesmo dentro das camadas. São os enterócitos, eles dão uma aberturinha, e aí passa ali fragmentos de comida, moléculas de proteína, passa para a corrente sanguínea. Quando passa ali, o sistema imunológico vai ali e faz também esse trabalho dele, que é defender o seu corpo contra corpo estranho e inflama o seu intestino. Então, assim, essa comunicação intestino-cérebro, ela é feita pelo nervo vago,
Então o intestino produz ali bastante coisa. Na, ele tem ali, nós chamamos de sistema nervoso entérico, né? Que é no intestino. Então ela coloca essa informação, que é um sinalzinho bioelétrico, e ele sobe através do nervo vago para o cérebro fazer essa leitura. E aí ele devolve a informação com um comando que é para o sistema imunológico defender, e aí provoca essa irritação. Aí você vai ali, faz os exames, vê tudo e não vê nada. Mas os sintomas, as dores, você sente. Então vamos lá. Você está sentindo ali dores abdominais, você está sentindo estufamento, gases. Tem hora que você está com diarreia, tem hora que você está, então, com prisão de ventre, com constipação, né? Ficar dias sem defecar, ou as duas coisas alternadas, né? Então, se você está com esses sintomas físicos, você provavelmente está com o intestino irritável. Muita gente está, sabe por quê? Por conta do estresse, né, crônico. Porque assim, não dá tempo, não é um estresse pontual, agudo. Sempre está estressado. Você está estressado? Estressada? Então, provavelmente você está com seu intestino irritável. Se você vive num estado de ansiedade, se você está irritada, né? Quando a pessoa está irritada o tempo todo, assim, aquela irritação, talvez não chegue nem ao ponto assim de afetar as outras pessoas, ela se irrita com ela mesma, aquele estado ruim, né? Que às vezes ela confunde também com nervosismo, com depressão, confunde também com ansiedade, com angústia. E isso tudo é irritação do intestino. Uma vez que você resolve isso, você tira essa irritação desinflamando o seu intestino, né? Isso tudo some. Então tem tanta gente fazendo tratamento para depressão, para ansiedade, para irritação, humor, né? Acha que é coisas da menopausa e nem é, sabe? Então acha que é problemas outros, né? De coisas que come, como eu vou dizer assim, contaminação alimentar. Também não é. É intestino irritável. Então, assim, não é uma contaminação, não é um problema emocional, não é um problema mental, é um problema intestinal. E isso é muito escondido, isso é bem oculto. Por isso que a maioria das pessoas sofre dessas coisas que eu estou falando e não sabe resolver. Toma remédio, faz tratamento, vai para aquilo, faz aquilo outro e não consegue resolver. Mas então, se eu tomar alguma coisa, não é assim. Tá? Você tem que regular o seu sistema metabólico. De novo, né? A base metabólica ali trabalhando sobre essas coisas. Eu já disse aqui, né, que tem outras apresentações que eu faço que também de outras doenças. Mais da metade é por conta dos eixos metabólicos. E é por conta do modo de vida que se está tendo hoje, né? Você fica muito tempo na tela, você fica ali passando esses estímulos dos vídeos, né? Não é um vídeo longo, não é um filme longo, não, é aqueles vídeos rápidos. Você tem ali descarga de neuroquímicos na sua corrente sanguínea em geral, que afeta também o seu intestino. Você come demais, né? Alimentos inflamatórios, você dorme tarde, né? Então, assim, não toma mais sol, não pisa no chão. Tem uma série de implicações que fazem essa desregulação metabólica acontecer. E aí ela começa a fazer, espalhar doenças no corpo. E uma dessas doenças é a síndrome do intestino irritável, porque não é uma coisa só, um afetamento só, são diversas coisas que esse item provoca em você. Então não adianta você fazer tratamento para ansiedade, tratamento para depressão. Eu tenho aqui também os tratamentos, você pode procurar aqui nas nossas páginas. Mas não adianta você fazer. Se você está sentindo esses sintomas que eu te falei, às vezes se confunde com... Porque ele afeta, sabe? Ele afeta o estômago, afeta, parece que é gastrite, parece que... E dá um monte de coisa. Mas é porque o corpo está ali lutando, se defendendo o tempo todo, porque essa inflamação não passa. Essa hipermeabilidade, essa permeabilidade intestinal, isso é grave. Nós temos que recuperar a mucosa intestinal. Nós temos que fechar essa paredinha, tá? Então tem tratamento, tem terapias para fazer isso. Então você vai usar aqui, logo já vou comentar, como fazer, como resolver, e você vai ver que vai sumir a sua irritação, vai sumir aquele estufamento, vai sumir aquele zumbido no ouvido, vai sumir aquela tristeza, vai sumir esse mau humor, né? E essa insônia, tudo isso é gerado aqui no intestino irritável. Pouca gente fala disso, fala em desbiose, fala em modulação da microbiota, tudo isso é bom fazer. Mas primeiro você trabalha nas bases. Então, eu vou fazer uma orientação aqui para você. Eu não vou te ensinar como fazer o tratamento. Eu vou te dar o tratamento
do como fazer, do tipo faça em casa. Então você vai ver agora no manual, você vai ler e cumprir, ler e fazer. E tudo vai regular e se autorregular. Os processos, os ativos bioquímicos, as orientações, as práticas e as recomendações vão levar você até ali, tá? E dentro, quando o teu corpo começar a receber o efeito dessas práticas, desses terapias naturais que eu vou te passar, lá dentro vai existir um segundo processo, que é da autorregulação. Então ele se ajusta e aí a tua balança metabólica fica equilibrada. Ela sempre fica oscilando assim, sua balança metabólica. Ela só não pode fazer isso, por um lado nem para outro. Fez isso, você está doente. Tá? E ainda dentro desse ajuste, desse equilíbrio da balança metabólica, nós temos que fazer também a energia mitocondrial, tá? Porque precisa de força para esse processo se regenerar. Então nós vamos trabalhar lá dentro da sua célula, lá dentro da sua mitocôndria. Eu não vou explicar assim o que vai acontecer lá dentro, porque você não quer isso, né? Você não está aqui para fazer um curso. Aqui eu vou te passar o tratamento natural e integrativo para você tratar a irritação intestinal, que talvez você nem saiba que tem, né? Porque acha que é uma dor de barriga, é um mal-estar, né? É uma irritação. Não, não é nada disso. Então você faz o que eu estou falando para você. Eu faço isso todo dia aqui. A pessoa chega, eu estou com depressão, eu trato o intestino. Eu estou ansiosa, eu não consigo dormir à noite também, tem insônia, eu trato o intestino. Eu estou assim, faz uma semana que eu não vou no banheiro, trato o intestino. Diarreia, a pessoa já fala, não, está com desbiose intestinal, um monte de coisa. Nem é, tá? Trata a inflamação intestinal ali, tira essa irritação e passa, e você vai ter aquela saúde intestinal equilibrada, tudo certinho. As coisas são bem mais simples do que você imagina, tá, gente? É que tem muita gente aí, muito também profissional de saúde, que não entende assim, a fisiologia da forma certa e fica também superdimensionando as coisas para achar que aquilo que ele faz é muito importante. Não, não, não é. As coisas são simples, tá? Assim, se você quiser aprender tudo, tal, aí eu também não sei tudo, tá? Mas assim, aquilo que é necessário para que eu cuide de você, eu sei. E aquilo que você precisa saber, que é ir lá e cumprir aquilo que eu orientar para você, é muito fácil. Aí você faz, fica tudo bem, tá todo mundo feliz, tá? Então vou te mostrar agora aqui como que resolve isso então. Este aqui é o manual de tratamento do intestino irritável, para resolver todas essas coisas que eu já te disse antes. Então vou fazer a apresentação do manual, tá? Este manual você vai comprar ele por R$ 14,90 da plataforma da Hotmart, né? Ou outra, e vai receber no seu e-mail. Na hora, você comprou, na hora ele já aparece no seu e-mail e você já pode começar o seu tratamento, você vai fazer em casa e você vai ver que benção. Mas é caro? Não. Esse tratamento você vai fazer de graça, em casa. Você nem vai pagar consulta comigo, né, que é caro, nem vai precisar vir aqui na clínica, que fica mais caro ainda, nem vai precisar comprar remédio, que encarece o tratamento. E você vai fazer com as coisas que você tem em casa, as coisas que estão no seu quintal, que está ali no mato, sabe? Eu vou te explicar tudinho já. Então vamos lá, porque eu sou naturalista 100%, tá? E vou dizer para você, você não precisa ficar doente com nada. E essa 100 doenças que existe, que todo mundo dá um nome, se você tratar ali os eixos e sistemas, essa 100 cai para 10. Então é fácil assim até resolver questões de doença, tá? Então vamos lá. Aqui fiz então esse manual especialmente para você que está com todos esses sintomas, que vive ali sofrendo essas coisas. Vamos uma vez parar com essa dor. Ninguém precisa passar por isso. Tua vida tem que ser feliz e saudável. Então fiz aqui nesse manual essa introdução. Aqui tem o sumário, né? Todos esses itens aqui vão aparecer dentro do seu manual. E aí você vai ler cada um com atenção, tá? Porque assim, se você entende o que está ali, a instrução, você vai fazer direitinho, você vai ver que é fácil fazer e vai cumprir. Se você não entende, você não consegue controlar nada e fazer nada, né? Então coloquei aqui, nota o tipo da escrita que está aqui. Coloquei como se você estivesse aqui no consultório falando comigo, fazendo a consulta presencial. Então a escrita está em forma de fala, tá? Então aqui, ó, se você chegou até aqui, assim eu começo a conversa e vou explicando tudo para você entender. É uma leitura rápida, tá? Aqui eu também te digo o que é o intestino irritável. Aí você vai ler e vai entender. Eu coloquei só a base curtinha, aquilo que você precisa entender. Você não tem que ter a profundidade aqui, porque essa parte eu estou cuidando para você, tá? Então você só vai falar, é isso então? Sim. Então, porque quando a gente entende o que a gente consegue lidar melhor com aquilo. O que causa
a irritação intestinal? Aqui está as causas. Então você vai ler e falar, bom, isso aí então eu não vou fazer mais, porque se isso que está me deixando desse jeito ali, com todo esse desconforto, com todas essas dores, com todo esse mal-estar, então eu vou parar. E aqui também está dizendo quais são os sintomas, que são todos aqueles que eu falei para você. E tem mais coisas, né? Mas esses aqui são os mais básicos, para você identificar se realmente é isso. E aqui como que surge essa doença, né? E também não adianta dizer só como surge, mas como trata, como cura, né? Então está aqui, toda essa parte que eu estou colocando é uma parte de saber, é uma parte de informação, é uma parte para gerar consciência. Porque se você quer tratar só a irritação, você vai em qualquer farmácia, médico ali e tal, eles te dão ali o remédio para aquilo. Você chega lá e fala assim, tô com diarreia. Te dá ali um comprimido de carvão ativado, para na hora. Eu tô com constipação, te dá o laxante, para na hora. Mas e depois? Isso resolveu? Isso sarou? Isso foi curado, a doença? Não. A hora que passar aquele efeito do remédio e tudo, você tem que tomar de novo. Então, é o que os tratamentos convencionais fazem com você. Você fica o tempo todo fazendo isso. Então, quando você tem consciência de como acontece e como resolver, você mesmo cuida. Você mesmo sabe agora os seus limites, sabe as suas fronteiras, você estabelece ali um marco e certamente você vai escolher ter saúde, ter vida saudável, né? Porque é isso que todo mundo quer. Pelo menos as criaturas inteligentes. Então, diz lá, ó, o que você faz, né? E aqui também está gerando consciência. Leia com atenção, tá? Se você ler tudo isso aqui e entender, leia e releia, é provável que já vai resolver metade desse problema de irritação, de inflamação, tá? Vai sumir metade já dos sintomas que você está fazendo, sem fazer terapia alguma, sem tomar remédio algum, só por conhecer. Porque o conhecimento, ele cura a nossa vida. Então, nessas páginas aqui bem condensadas, tem uma profundidade assim de conhecimento assim incrível. Eu insisto que você leia e releia para entender. Coloquei assim numa linguagem muito fácil, porque se quiser colocar termos técnicos, palavras estranhas, bonitas do seu dia a dia, você não vai captar. Então, eu coloquei bem simples para você entender, tá? E aí entrou aquilo dentro de você, internalizou esse conhecimento, você vai conseguir resolver muitas doenças só por consciência, sem remédio, sem nada, só por conhecimento. Por quê? Porque você vai evitar ações, ingestão de coisas que vai te fazer mal. Vai reagir a pensamentos, às reações das outras pessoas também de forma racional, com consciência. Por isso, tá? Não tem nada de mística, nada de crendice, nada de situações assim de promessas vazias. Aqui é ciência. Você faz e tem a consequência. Se fez bem, a consequência será boa. É isso que eu estou falando, tá? Então são estudos assim aprofundados. Não confunda a linguagem simples que eu coloquei aqui para você entender com a profundidade que esse conhecimento pode gerar em você. Aqui então tenho aqui as recomendações terapêuticas. Aqui começa a parte prática então do tratamento, tá? Então aqui está dizendo tudo o que você tem que fazer. Nós vamos trabalhar na sua fisiologia. Então começa com a boa nutrição, tá? Dentre uma das minhas formações é nutrição também. Então aqui eu fiz ali para você aquilo que você encontra na feira, no açougue, no mercado, porque não adianta colocar aqueles cardápios com comidas que não fazem parte do seu dia a dia. Tem que ser as coisas que estão à sua mão para você conseguir resolver e barato, né? Aquelas coisas que já está dentro da sua despensa. Então, mas a base tem que ser esta, tá? Para resolver isto que está acontecendo no seu intestino, a irritação, a inflamação. Porque dentro desses produtos dessa base estão ali os bioativos, né, os minerais que eu preciso ali, que tenha dentro do seu corpo, para o seu corpo processar aquilo, tá? E se transformar em medicamento endógeno. Aqui tem o que evitar. Possivelmente você já sabe bastante sobre essa lista, mas não faz. Só que agora, você ganhando consciência, lendo direitinho aquela primeira parte de cima, você, mesmo achando gostoso, não vai querer. Tá? Mas e aí, eu nunca mais posso? Não estou falando nunca mais. Você faz o tratamento, resolve todos os problemas, não está mais doente? Sério, não está mais doente? Tá. Então agora, de vez em quando, você come de tudo. Até pedra, tá? Não tem problema comer uma fritura, um cheeseburger, ketchup, coisa, uma fritura, né? Tomar um uísque, uma vodka, não, chupar uma bala, um chocolate, não tem problema algum, tá? Só que não pode ser todo dia e não pode ser bastante. Tem que ser aquela dose suficiente, tá? E só de vez em quando, porque é a constância que adoece. Mas isso aqui comer de vez em quando faz mal? Vai fazer mal, do mesmo jeito. Só que o teu corpo, ele estando saudável, ele consegue regenerar, ele consegue limpar você de novo. Mas se for toda hora, todo dia, o tempo todo, aí não dá tempo para ele se reparar, percebe?
Ah, mas e se eu então decidir cuidar da minha vida, porque esse aqui é o meu templo santo, então eu não vou mais sujar, não vou colocar mais esse tipo de alimento ou bebida dentro de mim. Olha, se você tomou essa decisão, se chegou nessa consciência, é o suprassumo das coisas, é o melhor. E vou te dar uma advertência sobre isso. Se prepare para chegar perto aí ou passar dos 100 anos de idade, tá? Se você cortar agora de vez, tá bom? Então vamos lá. Aqui o que beber também e alguns hábitos que reorganizam o seu metabolismo, que é isso que nós queremos, reorganizar o metabolismo para isso tudo sumir. Então quero te pedir aqui para tomar este remédio aqui, ó, que é o mais poderoso de todos os remédios já criados na nossa existência, que é o jejum. Ah, mas passa fome? Não. Jejum noturno, leve, somente de 12 horas. Então você vai viver o seu dia, né, gastar suas energias. Quando chegar ali 7, 8 horas da noite, é a sua última refeição e você vai comer somente no dia seguinte às 7, 8 horas da manhã, 12 horas depois. Só isso que eu estou pedindo para você ficar assim super saudável. E aí tem outros itens também que eu estou pedindo aqui, é numa linha só, tá vendo? Mas aqui tem uma profundidade enorme do porquê eu estou pedindo isso aqui, tá? Então aqui, ó, mastigue lentamente. Por que eu quero que você mastigue lentamente? Para dar tempo para existir a quebra mecânica dos alimentos com seus dentes e ao mesmo tempo em salivar. Não engula nada sem estiver quase que em forma líquida, tá? Tem que ter salivas, bastante saliva no seu alimento. E na sua água, quando você bebe, também deixem salivar bastante água. Esse remédio que sai da sua boca é o melhor para a sua digestão. É o alívio do seu intestino. Tá vendo só? Você já tem remédio dentro de você. Não precisa ir na farmácia comprar esse remédio agressivo. Faz dessa forma. Mas eu não vou explicar mais, tá? Só para dizer para você que cada linha aqui tem uma profundidade assim tremenda no tratamento. Se você ficar curioso e quiser saber mais, tem um telefone de suporte, pergunta ali, tá bom? Aqui embaixo tem as terapias naturais para regular o seu intestino. Então são algumas coisas, tá vendo aqui, ó, vai olhando, acompanhando aqui o mouse, e aqui mais um pouquinho. Então aqui você vai ver várias coisinhas, várias receitas, dosagens, tempo, medida, né? Faça todas. Ah, mas eu não gosto. Não gosta. Você está em tratamento. Faça todas, use aquilo, e aí você vai ver a modificação que isso vai gerar no seu corpo. Aí você faz aquela pergunta: ah, mas em quanto tempo vem o resultado? E isso não devia importar. Devia importar assim, ó, que cada dia eu sinto melhora. Cada dia, cada dia, cada dia eu vou notando essa melhora em mim. Eu já não estou mais irritado, não tenho mais estufamento, eu já não tenho mais diarreia, eu já não tenho mais constipação, eu tenho uma ótima regularidade funcional do meu intestino, né? Não preciso mais levantar à noite e ficar fazendo xixi, já não tenho mais dores abdominais. Você vai notando isso dia a dia, tá? Dia a dia. E aí quando de repente você vai ficar bom ou boa assim em 10, 15 dias. Ah, agora parei. Não, você não tem que parar o tratamento. Esse tratamento, no mínimo, é para 60 dias. Mas eu incentivo você a fazer ele em 90 dias, tá? E aí você faz aquilo, agora resolveu, porque o organismo ele tem que ter o tempo para fazer a regeneração. Ele não faz tudo em 7, 15 dias. Então 90 dias é um tempo que tem a troca, né, da geração celular ali. Também não vou explicar isso tudo. Tem que existir esse tempo, tá? Porque existe um processo dentro do seu corpo acontecendo. Então, se você vai nutrindo aquilo, se você vai colocando poder naquilo que são os bioativos, que são aquelas composições químicas, aqueles minerais que estão tudo aqui na sua alimentação, que estão aqui nessas receitas que eu estou te passando para você, nessas terapias, né? A luz, né? A luz solar, tudo tem um efeito assim profundo dentro de você, tá? Então, importante é você ficar bem. E eu expliquei tanto, né? Porque eu não quero que você tenha falsa expectativa, você comece a fazer esse tratamento que está descrito todo aqui no manual integrativo da Medicatrix, que você vai comprar hoje agora por R$14,90. Eu não quero que no final você fez e fique a mesma coisa, fique doente. Não, isso aqui é o tratamento que realmente resolve, tá? A única coisa que peço, ó, faça tal como está ali. Então você fez tudo, até essa folha aqui onde tem esse relógio, você fez tudo, tá? Até aqui você já sarou. E quanto você gastou aqui? Quase nada. Você gastou R$14,90 comprando este manual e você foi no mercado, comprou a sua alimentação, a sua bebida, né, corrigida agora, e fez uso daquilo. Comprou alguns envelopes de algumas ervas que eu pedi logo acima e exerceu todas as práticas. Pronto, aqui você já se curou. Mas não preciso comprar remédio? Não, não precisa.
Você vai comprar remédio, é o que eu estou colocando aqui para baixo, somente se você tiver condições financeiras e queira também falar assim, olha, eu tenho dinheiro e eu quero então comprar porque eu quero otimizar o meu tratamento, quero investir na minha saúde e eu quero também que seja mais rápido. Eu vou entender isso como um acelerador do meu tratamento para minha cura. Então aí você vem aqui, clica nesse botão e compra esse de baixo também. Ah, mas eu não quero comprar de você. Aqui são produtos naturais, garantido, tem tudo isso mesmo que está aqui. Essas fórmulas, essas composições foram desenvolvidas por mim, especialista que entende esse assunto. Outra formação minha é fitoterapia clínica avançada, então por isso eu consigo e sei fazer isso aqui. No rótulo está o meu nome ali como responsável técnico, tá? Então está aqui, ó. Ah, mas eu não quero comprar contigo. Então você pega essa receita aqui, vai aí na sua farmácia da sua confiança, farmácia de manipulação, e pede para ele fazer o preço e fazer e aviar a receita e compra aí, né? Mas se preferir e o preço for a mesma coisa, compra aqui, que eu garanto para você o resultado. Então eu fiz isso aqui para um estágio leve, esse aqui para um estágio médio moderado, né? Aqui para um estágio mais avançado, uma situação mais crônica. Quando você fala assim, eu tô ruim mesmo, eu tô bem ruim. Então você manda aviar esse protocolo aqui, ó. Ok? Esses dois, né? E aí usa conforme está aqui na posologia. Então aqui é como se você tivesse ido lá no seu médico também, e no final ele te dá a receita, você vai e compra. Só que aqui eu fiz tudo para você, tá? E você não encontra isso em nenhum consultório, só no meu. Onde te diz, te pega na mão, te explica o que é, te gera consciência, te coloca os protocolos tradicionais, magistrais, as terapias naturais, o conselho, a opinião, tem tudo aqui para você. Você só não vai ficar boa ou bom de saúde ali se você não fizer esse tratamento. Se você continuar fazendo aquele tratamento convencional, tomando aquilo porque dói, tô com azia, toma lá um inibidor da bomba de próton, um omeprazol da vida, depois você vai ter que tomar de novo e assim por diante. Quando você faz um tratamento com nível e qualidade desses que eu ofereço aqui, que eu tenho para vários, né, e esse aqui que estou falando é para o intestino, você restaura, modula, equilibra, regula e vai ter saúde eternamente, até o dia que você resolver estragar ela de novo. Porque tá desse jeito porque foi você que estragou, tá? Isso você tem que ter consciência também. Mas se você estragou também, você pode arrumar. Você estragou porque não sabia, mas eu quero que você avalie o que você sabe agora, aí você compre o manual terapêutico integrativo aqui da Medicatrix por R$14,90 e aí você leia ele. É como se tivesse uma consulta, vai demorar uma hora e meia para você ler tudo. E aí você se avalie depois, uma hora depois, que grau de consciência você tem a respeito de saúde. Você vai se surpreender, você vai falar, pô, cara, eu só sou doente porque eu quero mesmo, e agora então eu vou tratar tudo em mim. E aí tem outros manuais para outras coisas, tá? Procura aqui no nosso canal que você vai achar tudo. Você só fica doente se quiser. Então coloquei aqui o meu rosto para você saber quem é o seu terapeuta. Agora sou eu, e quando você fala com alguém, você saber com quem você está falando. Sou eu, então, Fábio Gomes, fitoterapeuta, clínico avançado, nutricionista, terapeuta integrativo, etc. Aqui tem mais informações sobre outras especialidades, orientações, né, formas de contato. Se você quer um atendimento personalizado, quer fazer uma consulta direta comigo através de videochamada de qualquer lugar do mundo, você vem aqui no telefone da clínica, a gente vai agendar ali dia e hora e tudo, e você faz e vai sair personalizado. Todos os protocolos no seu nome, com tudo, tudo prontinho, e acompanhamento. E se você que compra esse manual aqui também, vai ter o acompanhamento aqui por esse número de suporte durante 90 dias, que é o tempo que eu pedi para você fazer o tratamento, que você vai estar bem. Aí você pode, olha, está acontecendo isso, aquilo, tal. Ou se tiver alguma coisa aqui que você não entendeu, ou quer uma orientação, pede ali, escreve ali e aguarda um pouco que nós vamos responder para você. Aqui no final, um incentivo, né, que você consegue, que você pode fazer sim, está em suas mãos esse tratamento. E vou dizer, nem eu, nem nenhum médico que existe no mundo vai tratar você. Nem Deus vai curar você. Não porque eu não quero, seu médico não quer, Deus não quer, não. Porque você tem que querer. É você que tem que saber a importância e o valor da sua vida, do seu corpo. É você que tem que optar por ter saúde, né? Porque você é livre. Você pode escolher vida ou morte. Muita gente está escolhendo caminho de morte, fica doente o tempo todo. Mas quando você sabe que tem um caminho de vida, um caminho de saúde, um caminho para você ter vida saudável, alegre, feliz, sem essas dores, sem esses desconfortos, e não faz, é opção sua, tá? Então, é você que tem que querer, tá bom? Então, aqui no final estão aqui os nossos contatos, redes sociais,
E eu já ficaria muito grato se você clicasse aqui no cada link e entrasse ali na nossa rede social e seguisse o canal. Comprando ou não, né, o manual. Aí você vai também ter acesso a várias informações, vídeos ali que te mostra, te dá também bagagem para muita coisa. Se você estiver falando assim, eu quero saber mais, entra aqui nesse primeiro link no nosso site. Lá está toda a nossa documentação, onde que nós estamos, quem somos, né, nossos contatos, você pode falar direto. Lá tem o blog também, com várias receitas para tratamentos, que você pode fazer por ali, pelo blog. Tem também os produtos aqui para você adquirir, enfim, matérias, né, sobre cuidados com a saúde. É bem rico, tá? Então, apresentei para você aqui o tratamento para o intestino irritável. Então, agora é com você. Se você quer continuar, né, doente, como eu disse no início, são vários fatores que o seu intestino promove como causa em você. Todos esses sintomas que eu citei, né, todas essas dores que eu citei, não são provocadas por outros elementos, é pelo intestino, é por essa comunicação nesse eixo cérebro-intestino, é por essa inflamação nas camadas intestinais, né, no seu sistema ali entérico, é que gera todas essas informações que às vezes nem não consegue ver em exame e você não consegue resolver. Então, se você está fazendo tratamento para ansiedade, depressão, medo, irritação, humor, essas coisas todas, reavalie. Né? Se você está tratando ali, só tratando a diarreia, tratando o intestino como a parte fezes do negócio, reavalie. Se você está sentindo dores abdominais constantes, reavalie. Porque se faz tanto tempo já que você está sentindo isso e fazendo tratamento e tomando remédio e não resolveu, será que você não desconfia que tem alguma coisa errada aí? Então experimente isso aqui e eu garanto para você que vai resolver de forma definitiva. Então compre agora, tá, o seu manual e tenha ele aí como uma fonte de consulta e saúde. É só R$14,90 e isso vai enriquecer a sua vida. Até lá então e seja bem-vindo à Jornada de Saúde.